Deus abençoe seu dia, abençoe sua casa, abençoe sua família, nesse domingo de Páscoa, em nome de Jesus. Quero meditar com você em Mateus capítulo 28, que diz: depois do sábado, ao nascer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide dizer aos meus discípulos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. O texto fala da ressurreição de Jesus e hoje é o dia que se comemora a ressurreição de Cristo, a ressurreição para salvar os homens, salvar a humanidade da maldição do pecado. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós, um inocente que morreu pelos pecadores. Deus havia orientado, ensinado ao povo hebreu que para perdão dos seus pecados eles deveriam sacrificar um animal sem defeito, um cordeiro, um bezerro. Alguns sacrificavam bois, mas o derramamento de sangue era necessário para a remissão do pecado daquela pessoa, para o perdão do pecado daquela pessoa. O sangue do animal era uma oferta dada para substituir o sangue da própria pessoa. A pessoa então era perdoada por Deus dos seus pecados ao fazer aquela oferta. Observamos que as pessoas pecavam, mas não existia nelas, no seu interior, o desejo de deixar de pecar, pois no ano seguinte elas ofereciam de novo a Deus um novo sacrifício pelos pecados cometidos. Jesus, ele veio então substituir essa oferta que era feita por meio de animais que deveriam ser mortos para que o pecado daquela pessoa viesse a ser perdoado. Por isso que a Bíblia diz que João Batista, quando batizava às margens do Rio Jordão, ele disse ao ver Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado de todo homem que nele crê e a ele obedece. Obedecer para que a graça de Deus se faça presente na nossa vida. Jesus pagou o preço, fez o sacrifício perfeito. Hoje, em mais um ano, comemoramos a Páscoa. A Páscoa que deve ser um dia de reflexão e de agradecimento, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, enviando o seu Filho Jesus, também Deus, na pessoa de um homem, para nos remir
nos resgatar da maldição do pecado. O pecado gera morte na comunhão do homem com Deus. Por isso Jesus veio fazer o sacrifício perfeito, a fim de que o homem tivesse a sua comunhão com o Criador restaurada. Pois a Bíblia diz que no jardim do Éden, depois dele ser criado, Deus criou o homem, formou o homem e soprou nele o espírito de vida. E Deus, quando teve a intenção, o propósito de formar o homem, ele disse: façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Adão e Eva, quando pecaram, eles consumaram o pecado na raça humana, e todos os seus descendentes, que somos nós, todas as nações, nascemos agora com a natureza pecaminosa. Jesus veio combater, ele veio nos curar desta natureza pecaminosa, fazendo com que a natureza divina fosse gerada novamente em nós, através da sua morte e ressurreição. Reflita, se você está ensinando as gerações que estão por vir, que são os seus filhos, os seus netos, os pequenos, as crianças, o verdadeiro significado da Páscoa. Não reduza o sacrifício de Cristo a um pedaço de chocolate, a um ovo de Páscoa. Esse dia tem que ser um dia de consagração, de reflexão, de culto pessoal a Deus que você oferece a Ele. Esse dia não poderia ser contaminado. Um dia tão especial, o dia mais importante da raça humana, depois que Deus fez o homem perfeito, sua imagem e semelhança. Hoje é o dia que se lembra da nossa redenção, o dia em que Cristo entregou a si mesmo, para depois voltar a viver por seu próprio poder, a fim de que a maldição do pecado não tivesse mais efeito sobre mim e sobre você. Hoje não deve ser um dia de estarmos com a nossa mente voltada para a diversão, o entretenimento, sem responsabilidade, sem comprometimento com o céu. O dia de hoje deve ser lembrado como o dia da nossa redenção, da nossa salvação, da oferta de Cristo por nós. Ofertou a si mesmo, entregou a si mesmo, para que a minha alma fosse liberta da escravidão do pecado. Quando você aceitou a Cristo, quem começou a governar em sua vida foi o Espírito Santo. Viva a Páscoa todos os anos como um dia de consagração, um dia de busca a Deus, um dia de comunhão, um dia de confraternização com o céu, mais do que qualquer outro dia da sua vida. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. E hoje é dia de gratidão, de agradecimento, de enaltecer a Deus mais do que todos os dias da nossa vida. Uma vez por ano, separamos um dia então para lembrar. E não é um dia apenas para ser lembrado, mas para ser comemorado. A Bíblia diz, quando o salmista, ele queria expressar a sua gratidão a Deus, ele questionou: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Quais benefícios? De uma casa, de uma família, de um pão na sua mesa todos os dias, do seu alimento? Quais benefícios? Sua saúde? O benefício maior, a sua salvação, a salvação da sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma?
que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Isso reflete a busca por uma forma de retribuir a bondade divina. E a resposta do salmista foi: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E isto revela o compromisso de louvor, de agradecimento e de serviço a Deus. Tomar o cálice da salvação é viver o propósito de Deus para a minha vida nesta terra. E o propósito que a Bíblia ensina é viver buscando a santificação. E o que é a santificação? Dedicar a minha vida, o meu estilo de vida para honrar a Deus. Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo que há no meu íntimo,